Ser cristão é ser diferente do mundo, não por orgulho, mas por fidelidade a Deus. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello para mais um devocional, Café com Deus Pai. Hoje, 18 de dezembro, vamos falar sobre esse tema, autenticidade. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nível de dedicação revelamos em nosso relacionamento com Deus? É bem verdade que as coisas da vida são passageiras. Os relacionamentos e os interesses costumam ser rasos. E você é definido muito mais pelo que aparenta ser do que pelo que de fato verdadeiramente é em seu coração. Observe essa palavra que eu vou circular aqui, costumam ser rasos. Há uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, de um pensador que não vem o nome dele na minha cabeça agora, e a frase diz assim: causa da morte, traumatismo craniano, mergulho profundo em pessoas rasas. Hoje nós temos vivido relacionamentos superficiais demais. Nós temos que selecionar melhor as nossas amizades, porque tem pessoas que estão muito rasas, tão rasas que se nós mergulharmos de cabeça, nós acabamos por sofrer de traumatismo craniano. Vivemos em um mundo que trabalha diariamente para nos moldar à sua imagem. Eles querem destruir a nossa forma de pensar, os nossos padrões, querem determinar os nossos desejos e valores. Mas Deus não nos chamou para sermos cópias do mundo, e sim reflexos autênticos de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele não vive para agradar o mundo, mas para revelar Cristo. E a autenticidade, ela é fruto de uma mente renovada. Vou compartilhar com você 3 lições que esse texto aqui nos ensina, mas antes eu peço para você, se gosta de devocional, toque no botão abaixo e inscreva-se aqui no canal. Qual é a primeira lição? A autenticidade, ela começa quando rompemos com o padrão do mundo. Romanos 12, verso 2 diz, não vivam conforme a forma deste mundo. O mundo, ele tenta nos encaixar em um molde que não foi feito para nós. Você lembra que o rei Saul deu a sua armadura para que Davi pudesse ir para a batalha? E Davi não conseguia nem se movimentar com aquela armadura? Ali há uma lição espiritual. Roupa de desviado não dá em servo fiel. Observe que em 1 João capítulo 2, verso 15, nós temos um convite. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ser moldado pelo mundo produz superficialidade. Ser moldado por Deus vai produzir em nós autenticidade. Nós não fomos chamados para nos misturar com o mundo, mas para iluminá-los. Jesus diz assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. O primeiro passo para viver de forma autêntica é recusar o molde do sistema que tenta apagar a nossa identidade em Cristo. Tiago capítulo 4, versículo de número 4 diz: quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Segunda lição aqui, a autenticidade, ela é resultado de uma mente renovada. A batalha, irmãos, que existe é uma batalha pela nossa mente. Quem domina a nossa mente, domina todo o resto. É por isso que o texto aqui de Romanos está dizendo: mas transformem-se pela renovação da mente. Não existe autenticidade sem transformação interior. É por isso que em Efésios capítulo 4, verso 23 está escrito: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós precisamos nos despojar do velho homem. A mente renovada, ela não imita o mundo, ela imita Cristo. A verdadeira transformação cristã começa na nossa mente, onde Deus planta novas perspectivas, novos desejos. Quanto mais a mente é moldada pela palavra, mais a vida se torna um reflexo verdadeiro
do caráter de Deus. Efésios, capítulo de número 2, verso 5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. O meu e o seu alvo, a minha e a sua referência, tem que ser Jesus. Em uma época de influencers, né? Quem tem que ser a nossa influência tem que ser o Cristo vivo. Terceira lição que esse texto nos ensina: a autenticidade nos conduz à vontade perfeita de Deus. Pois o texto diz assim, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui mostra que a vontade de Deus não é descoberta por quem vive de aparência, mas por quem vive com autenticidade. Salmos 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Quanto mais parecidos com Cristo, mais clara se torna a direção que Ele nos dá. Observe que quando os discípulos estão voltando para a cidade de Emaús decepcionados, porque eles estavam frustrados com a morte de Jesus Cristo, quando Jesus se revelou para eles na mesa da comunhão, eles tiveram um direcionamento. Eles desciam para Emaús, mas depois do encontro, eles subiram de volta para Jerusalém. Observe que quando nós temos um encontro com Cristo, Ele nos coloca de volta para a rota certa. Efésios 5, verso 17 diz: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em Atos capítulo 13, nós vamos perceber que foi a vontade do Espírito Santo, quando os doutores e profetas oravam ao Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, eles separaram a Barnabé e a Saulo para a primeira viagem missionária. Quem é que tem guiado a sua vida? Quem tem guiado os seus passos? Você quer viver a sua vontade ou viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Quem vive de forma autêntica diante de Deus vai sempre experimentar 3 coisas. Anote aí. Vai receber de Deus direção, vai ter paz e vai viver o propósito. Aquilo que o mundo nunca poderá te oferecer. O mundo não pode te oferecer direção, o mundo não pode te oferecer paz, ele te oferece uma falsa paz, e também ele não pode dar propósito à sua existência. Quem pode te dar essas 3 coisas é quem é o autor da vida, Deus. Em Deus nós temos direção, porque estamos na direção de Deus, nós temos paz. Porque estamos na direção de Deus e estamos em paz, nós realizamos o nosso propósito. O mundo quer nos moldar, mas Deus quer nos transformar. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Vem estudar comigo os meus 3 e-books e o curso Cristo Revelado no Livro do Gênesis. Está aqui no primeiro comentário fixado. E você pode também adquirir o livro físico Café com Deus Pai de 2026, pois no ano que vem vamos continuar comentando os devocionais Café com Deus Pai. Fora a dose extra que nós vamos ter de 1 a 2 vezes por semana, devocionais na noite, onde nós vamos estar trabalhando séries que com certeza irão edificar a sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe.